Eu não passei no vestibular direto do ensino médio porque eu estudava que nem uma maluca. Eu passei porque eu tomei certas decisões e tive certas escolhas que me guiaram para esse caminho e me ajudaram muito nessa preparação. E hoje eu vim te mostrar aqui 7 decisões que eu tomei que foram essenciais para conseguir a minha aprovação e vou compartilhar elas aqui com vocês. Então, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para me ajudar a continuar trazendo vídeos como esse. E se você está estudando para vestibular, fica nesse vídeo e assiste até o final, porque isso daqui que eu vou te mostrar pode te poupar meses de cansaço, de estresse e de frustração. Então fica aqui. Então vamos direto ao ponto. A primeira decisão que eu tomei foi sempre estudar com provas antigas. Sei que isso pode parecer básico, pode parecer óbvio, mas tem muita gente que primeiro pesquisa lá quais conteúdos caem no Enem. E daí estudam todos os conteúdos e daí sim vão pegar uma prova do Enem para ver de verdade como esses conteúdos caem. Então o que eu fiz e o que eu recomendo é primeiro você olhar na prova, ver como aquilo caiu. Também aproveita para ver o seu grau de dificuldade naquilo e aí sim você estuda realmente o conteúdo. Porque você estudar um conteúdo sem saber como ele cai dentro da prova é a mesma coisa que você estudar no escuro. Não vai te levar a lugar nenhum. A segunda decisão foi errar, revisar e consertar. Então façam muitas listas de questões. Eu sei que é o que todo mundo fala, mas é porque você deve escutar, realmente faz diferença. E não só faz, mas corrige muito bem as suas questões. Vê onde você tem dificuldade, onde você já tá acertando e deixa tudo isso guardadinho na sua cabeça. Isso vai te ajudar muito a saber onde focar, em quais matérias dar a prioridade. Então, não precisa ter medo de errar, porque primeiro você erra, depois você revisa aquele conteúdo que você errou e sempre faça questões depois de revisar também. Porque não adianta nada, eu errei essa questão, aí deixa eu ver o que eu errei. Aí você lê e pronto. Eu recomendo que depois que você faça essa revisão, alguns dias depois, uns 3 dias depois, você pegue questões sobre esse mesmo assunto, questões diferentes, claro, para você testar, ver se a revisão que você fez realmente adiantou. E você realmente tá acertando aquilo agora. E não é só porque você tá acertando uma questão que você não precisa mais ver aquele conteúdo nunca mais. Sempre revise ele também, mesmo os que você já vai bem. A terceira, um pouco polêmica, que foi não usar modelos prontos de redação para nenhum dos vestibulares que eu fiz. Sei que tem muita gente que defende os modelos de redação, porém, não ter um modelo fixo na minha cabeça e sim estudar como pensar para formular uma redação foi o que fez eu tirar 920 com os novos critérios do Enem. Porque agora eles estão penalizando muito mesmo qualquer coisa que se pareça com um modelo pronto. Então, seja um repertório que ficou meio vago, que parece que você pegou ele pronto, seja os parágrafos muito durinhos entre si, que não se conectam, tudo isso eles caíram em cima mesmo esse ano. Então, eu recomendo você não ter um modelo de redação fixo. Recomendo que você realmente tente entender como pensar, como criar raciocínios que estruturem uma redação ao invés de ter uma redação já pronta. Isso realmente me ajudou muito e eu acho que é uma coisa assim essencial, não só para o Enem, mas para o seu dia a dia, no seu trabalho, você saber estruturar uma redação sem precisar de um modelo. O quarto é escolher matérias para focar e matérias só para saber o conteúdo. Então, isso depende muito do curso que você quer fazer. Eu tinha muita dificuldade mesmo em natureza, já falei isso várias vezes, só que eu não queria nada, por exemplo, eu não fiz para medicina, nem para biologia, nem para veterinária. Se você quer algum desses cursos e você tem dificuldade, é o que você tem que focar e se aprofundar. Claro que, como eu tinha dificuldade, eu tive que ver mesmo assim, tive que ter uma boa base para todos esses conteúdos, mas não foram as matérias que eu me aprofundei. Mas não tente se aprofundar em todas as matérias que você vai ficar maluco. Veja quais são prioridade para você. A quinta também é meio polêmica, que é não forçar o estudo com rendimento baixo. Eu sou uma daquelas pessoas que defende que 2 horas de estudo bem feito é muito melhor do que 6 horas de estudo com você meio distraído, com você vendo o vídeo aqui, dando uma olhada ali, com o celular na mão. Isso não adianta. Você não pode se garantir de, hoje eu estudei 6 horas, então chega, minha semana tá feita já. Se você pega e pensa e você não consegue nem lembrar direito do que você estudou, porque você não estudou focado, você não estudou com profundidade. Então, se você tá com rendimento baixo, eu defendo muito que você
tire um tempo, saia um pouco, caminhe um pouco, porque você estudar 1h30 com um bom rendimento é muito melhor do que você estudar muitas horas sem prestar atenção direito em nada. Esse eu considero muito importante, que é fazer os simulados mesmo sem estar se sentindo pronto. Porque tem muita gente que mistura o ego com o resultado. Então tem muita gente que eu vejo que fala assim, eu não vou fazer o simulado ainda porque eu não sei a matéria. Mas você precisa fazer o simulado mesmo assim para você entender onde você tá errando e quais são as matérias que você realmente não sabe. Porque eu vejo que tem muita gente que mistura isso, que se ofende em ver uma nota baixa num simulado. Mas você tem que, na verdade, agradecer que aquilo é o simulado e não sua prova final. Porque acontece da gente ter dias que a gente vai ir pior. E a gente tem que passar por esses dias pra gente saber como agir. Então não misture a sua aprovação com eu preciso disso para me sentir bem, entende? Porque senão você vai acabar misturando o seu estudo com vários aspectos emocionais e vai virar uma bagunça e, enfim, não vai ser bom para você. A próxima decisão foi sempre preferir redações bem feitas ao fazer várias redações. O que eu falei de não ter um modelo pronto de redação não quer dizer que você não precisa de um método para redação, porque isso faz parte e é uma coisa boa de você ter. Então, eu tinha um método para redações que era procurar as palavras-chave. Não vou falar tudo isso aqui porque eu preciso de conteúdo para fazer um vídeo só sobre o meu 920 na redação, né? Mas eu defendo muito mais você fazer 1, 2 redações por dia, que você consiga realmente focar, entender o tema, entender o que aquela redação tá pedindo de você e fazer uma redação bem feita do que fazer 2 redações por dia, todos os dias da semana e ficar aquela meleca de redação. E a última não é surpresa para ninguém, mas é proteger a minha sanidade. Foi uma decisão muito importante que eu tomei, de que o vestibular não ia me destruir, não ia acabar comigo. Porque ainda mais eu vindo do terceirão, se eu tivesse misturado tudo, ia ser uma loucura pra mim. Se eu tivesse misturado tudo, eu não tenho dúvidas de que teria sido um momento horrível. Não digo que eu não passei por dificuldades, porque sim, teve dia que eu chorei porque não entendi matéria, teve dia que eu fiquei muito frustrada, teve muitas vezes em que eu me comparei com outros alunos, mas o quanto mais você conseguir levar o seu processo de estudos como um processo de estudos e não como provar para todo mundo que você tá certo ou provar para si mesmo que você é o bonzão, mas isso vai ser melhor para você. Porque, como eu falei, não dá para misturar as coisas, não dá para misturar a sua validação, o seu sentimento com as suas provas. Então, proteger a sua saúde mental é muito importante. Coloque ela como prioridade também. Então, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou e quer acompanhar os outros vídeos, por favor, se inscreva aqui no meu canal. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais, que eu também posto bastante conteúdo de estudos por lá. E um pouquinho da minha vida também. E por hoje é isso. Beijo!